Parece ser um tema fácil de trazer vários argumentos para se explicar, mas a tendência de todo bom pregador é sempre trazer o incomum, algum mistério, algo além. E para isso você precisa se consagrar e buscar uma informação concreta daquilo que você precisa trazer para este grande povo. E eu me perguntava, o que é que eu vou falar sobre isso? Porque o que nós estamos a abordar aqui é uma chave muito importante dentro da igreja. A igreja não vive sem oração. Se a igreja sobrevive até hoje é porque existem pessoas que oram. E orar é falar com Deus, é se comunicar com Deus. E toda vez em que nós nos comunicamos com Deus, nós atraímos algo sobrenatural. Então, falar de oração, uma das chaves muito fundamental no seio da igreja, devemos falar com responsabilidade. Não para te gerar emoção, mas para que você tenha a noção do valor que essa ferramenta tem. Porque existem muita gente a fazer coisas que desconhecem. E isso tem gerado pouca colheita dentro das igrejas e dos cristãos. Porque hoje a oração, alguns momentos ficou padronizado, onde nós sabemos como agradecer, como pedir perdão e como pedir a presença do Espírito Santo. E essa escala algumas vezes é dirigidamente também para os nossos quartos, onde nós fizemos a mesma coisa. Só que existe um grande mistério dentro da oração, que quando alguém se mergulha nela, ela não é dependente apenas de escala, é dependente do Espírito Santo. Que significa que o Espírito Santo é o direcionador de todo orador. Se o Espírito Santo não tiver dentro da direção da tua oração, você vai orar e se cansar. Você vai orar e se sentir cansado. Mas eu sei que aqui tem pessoas que já tiveram experiências de orou agora, saiu da oração, tem vontade de voltar de novo. Parece que ao invés de ficar cansado, trouxe um alívio dentro de ti. Este tipo de oração não é oração padronizada, é a oração dirigida pelo Espírito Santo. Porque toda a gente que deixa o Espírito Santo dirigir a sua oração, ele não depende apenas de escala. Vamos seguir a escala dentro da organização do local onde nós estamos, mas em casa, de acordo ao programa que nos deram, vamos nos deixar ser guiados pelo Espírito Santo, e desta forma vamos mergulhar na oração e não nos cansar. Hoje a oração virou grande problema para muitos, porque o tempo é mais importante do que a sinceridade na oração. Temos mais problema em perceber se oramos 1 hora. E para nós orar 1 hora é Deus nos ouvir. Quando nós vimos na Bíblia que Elias não orou 1 hora, mas fogo caiu dos céus. Aleluia. Aleluia. Mas calma aí, vamos chegar lá. Dentro da Bíblia Sagrada, nós encontramos depois de Noé, Deus a fazer uma promessa para Abraão. Quando Deus faz a promessa para Abraão, é lógico que dentro da promessa que Deus faz para Abraão, Deus estava também incluindo um filho. Sendo que Deus vai dar uma terra e abençoar a descendência de Abraão, significa que Abraão tem que produzir para ver a promessa de Deus na sua vida ser cumprido. Só que quando nós olhamos para o texto, precisamos perceber que o problema de produzir não estava em Abraão, estava em Sara. Quer dizer que Abraão poderia dar certo com uma outra pessoa. Aleluia. Abraão poderia dar certo com uma outra pessoa, mas a Bíblia diz que quando Sara percebeu que ela era o problema, ela pegou Agar e levou para Abraão. E a Bíblia diz que quando Abraão envolveu-se com Agar, ela concebeu um filho chamado Ismael. Logicamente, este filho seria o primeiro filho de Abraão. Só que na visão de Deus, Ismael não é o primeiro filho de Abraão. E há uma resposta muito lógica para isso. Porque Ismael não corresponde à dimensão do propósito que
Deus fez para Abraão. Embora Sara está estéril, ela é a única que tem um ventre que corresponde à dimensão do propósito que Deus fez para Abraão. Com isso eu quero te dizer que nós não vamos dar certo com qualquer pessoa. Nós não vamos dar certo com qualquer gente, porque Abraão não estava proibido em se envolver com uma outra pessoa, razão pelo qual Agar está a nascer, mas a única pessoa que corresponde com o propósito que Deus fez para Abraão é Sara. Então quer dizer que para a explosão do propósito de Deus na nossa vida, nós devemos se conectar com pessoas que correspondem ao giga que nós temos dentro de nós. É por isso que Elcana pode namorar com Penina e Penina nascer, mas só Ana pode gerar José. Lia pode dormir com Jacó, mas só Raquel pode gerar José. Por quê? Porque para cada propósito existe uma pessoa. É por isso que há gente que saíram da tua vida, não é demônios que lhes tiraram, há pessoas que não corresponderam ao propósito que Deus tem na sua vida. Há gente que é Deus que arrastou, há gente que é Deus que tirou da tua lista de amizade, da tua lista de convivência, através do plano. Aleluia. Algumas vezes nós temos a consciência de que pessoas surgiram porque o diabo tirou. Eu percebi com Abraão que às vezes Deus tira pessoas que não correspondem àquilo que Ele colocou em nós. Até a própria ciência vai testificar com o que eu disse, porque o telefone da Apple é configurado simplesmente para telefones da mesma marca. Nunca vais ver a Apple se conectar com outro telefone, mas sempre que meteres um telefone igual, você vai ver assim enviarem, porque a configuração só foi feita apenas para a Apple. Por isso é que nós estamos aqui neste lugar, nós estamos aqui nesta casa, mas não teremos os mesmos resultados, porque cada um foi configurado de uma forma diferente. Há quem Deus vai usar aqui, há quem Deus vai usar na praça, há quem Deus vai usar na empresa, há quem Deus vai usar no pai. Será que eu estou a falar para um João Batista aqui? Talvez o ambiente pelo qual Deus vai te levar não é dentro da igreja, é lá no deserto, porque algumas vezes Deus vai confundir a tua consciência. Aleluia. Sara, não tens, mas terás, porque o teu ventre carrega a dimensão do propósito que Deus me deu. Há relacionamento que não bateu certo. Por quê? Porque o parceiro ou a parceira não corresponderam aos gigas suficientes para a explosão do propósito dessas pessoas. Aleluia. Por isso é que estamos a chorar demais, porque não estamos a entender que nós fomos configurados de uma forma diferente. Quem olha para Abraão fala: Abraão, ministério não se começa no deserto. Mas quem sabe a configuração que teve, ele sai cedo da casa do pai, vai no deserto até o dia que o Senhor falar para ele. Só que quando nós conhecemos a configuração, a terra não é problema, o local não é problema, aonde nós entrarmos, se faz parte daquilo que Deus tem conosco, vai fluir. Já não era o deserto aí para a Judeia, agora é Judeia, Jerusalém, Samaria, saírem da sua zona de conforto e irem atrás de João Batista. Aleluia. Amados, cuidado, porque dentro desses 40 dias Deus vai te conectar a pessoas que correspondem ao propósito que Ele fez na sua vida. Olha agora que isso, dentro desse texto, você percebe que Abraão não orou para ter filho. Abraão esperou promessa. Em nenhum momento você vê Abraão a orar, mas vejas Abraão a questionar: se vai me dar descendência, está onde o filho? Isso não aconteceu com quem? Com Isaac.
Porque enquanto Abraão esperou para ter, Isaac acelerou por meio de uma chave poderosa. Porque o mesmo problema não estava com Isaac, estava com Rebeca. Mas ele percebeu que é um método que nós podemos usar, que pode fazer Deus se apressar em fazer alguma coisa na vida daqueles que o buscam. Se há uma chave capaz de acelerar um destino, de acelerar algo que estava para acontecer daqui a 2 anos, é a oração. A primeira coisa que pode acontecer quando o homem ora, Deus se apressa em fazer algo ao favor deste orador. E deixa dizer para alguém que está nesses 40 dias de oração, Deus tem pressa em te abençoar. Talvez antes dos 40, ao longo dos 40, ou mesmo nos 40 dias, Deus vai responder a tua. Ai, ala barraca sanda barraca da gaia. Ele ora. Só que quando ele ora para ter um resultado simples. Só que ele não sabia que tudo que nós conquistamos com oração não te dá resultados simples. A oração pode ser simples, mas o resultado não é simples. Ele pede um simples filho, Deus está lhe dando 2 nações. Porque quando você pede algo simples, Deus vai exagerar na dose. Por isso há pessoas que não estarão aqui enquanto você está a sacrificar, mas vão estar quando você receber os resultados. Porque quando alguém sacrifica, quando alguém jejua, quando alguém ora de forma simples, Deus não responde de forma simples. Pastor, me prova na Bíblia. A Bíblia Sagrada fala que quando Pedro teve essa experiência é lá no mar, ele disse: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Quando ele lançou a rede, ele pensou que ia pescar só para ele, mas tudo aquilo que vem debaixo da palavra não vai atingir só você. Até quem não deveria comer, ela tem que comer. A Bíblia está dizendo que ele, se não poderia compartilhar, e aí a pique. Quer dizer que quando você vai acumular as coisas só para ti, você pode morrer. Deus está falando para alguém: há muita coisa dentro de ti que precisa sair. Há muita coisa dentro de ti que precisa ser Pastor, isso não me convenceu. Era lógico que quando Paulo e Silas estavam na cadeia, orando e adorando, só eles é que tinham que ser livres. Mas quando você ora, até quem não merecia, ela começa a ser livre. A Bíblia Sagrada fala que as cadeias começaram a se abrir. Porque Deus é assim: aquilo que Ele tem para fazer contigo não vai dar só com você. Ele tem que localizar mais alguém para... Alguém vai receber uma resposta de Deus através desses 40 dias. Senta aí. Quem quer orar para ter resultado simples, está no lugar errado. Por isso é que o perigo de um cristão é quando conhece bem o que orar. Quando entendes a revelação do orar, você não tem resultados pequenos. Não é à toa que os reis tinham medo de uma boca de um profeta. Era mais fácil eles ficarem longe. Não queriam ir ter com os profetas, porque eles sabem que quando uma pessoa ora, mesmo sem estar no quarto, o que ele fala se cumpre. Está entendendo o que eu estou a falar? O que ele fala se cumpre. E hoje temos pouca gente preparada lá fora. Temos pouca gente despreparada lá fora. Temos pouca gente preparada na guerra, porque queremos jejuar na guerra, queremos orar na guerra. Mas não é assim que eu aprendi com os apóstolos. Quando nós estamos preparados por Deus, não devemos orar na guerra, devemos orar antes da guerra. Quer dizer que a oração antes é uma preparação que está capacitando você, porque diante do diabo não se ora,
ora, diante do diabo se enfrenta. Com o diabo não se ora, com o diabo se declara. Há gente com medo do diabo porque fugiu do quarto de oração. Há gente com medo da tala porque fugiu do quarto. Quem ora de verdade não tem medo de feiticeiro do bairro, não tem medo da feiticeira que é a ti, nem avô, nem tiote tem poder pela minha vida. Eu já morri com Cristo e já ressuscitei. Quem conhece o valor da oração, ele não se estende aos pés do diabo, muito pelo contrário, ele enfrenta Satanás. Porque vou te contar uma verdade: Deus não desce no nível de falar com o diabo. Por isso é que ele nos deu poder. Se Deus está te dando poder, ele está dizendo: esse problema eu não quero baixar nesse nível. Quer dizer que o problema do diabo é conosco, não é com Deus. Porque ninguém vai te dar poder de algo que ele quer continuar lá a lhe mandar. Ele está falando: esse não é para eu lhe mandar, é problema, é bicho pequeno. Então vou vos conectar. Eis aí vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpião. Pisa ele e pisa os filhos dele. Mas agora, está onde a parte de Deus? Eu sou soberano. Porque aquele que você está a lhe pisar, eu é quem lhe fiz. Está entendendo o que eu estou a falar? Pai não luta com filho. Ele criou um outro filho para lutar com aquele que ele criou e se rebelou. Esse filho é você. Quando o diabo percebeu esse mistério, queria matar Adão. Só que Deus disse assim: do ventre da mulher nascerá, mas o homem que vai pisar é por isso que o diabo tem medo de você. O diabo tem medo da tua pessoa. Senta para eu te explicar bem. Soberano não faz nada. Soberano só tem poder de criar. Porque se Deus falar para o diabo: deixa de existir, ele deixa. Então Deus lutar com o diabo é batota. Então ele viu: como é batota eu lutar com ele, então vou fazer alguém parecido comigo. Façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Só que eu vou fazer alguém que não tem asa, que não corre rápido, é lento, mas o que sai da boca dele, quando ele fala: esse é leão, esse é leão, esse é urso, esse é urso. Está entendendo o que eu estou a falar? O poder que Deus deu no homem não está na asa. O diabo se sente ágil porque voa. Só que nós não voamos com as asas. Há um método mais fácil. É num quarto fechado. A oração corre mais do que um anjo com asa. Porque enquanto o Gabriel está a subir para falar com o Senhor, a minha oração já chegou lá. Alguém está entendendo o que eu estou a falar? A oração não tem pé, mas tem velocidade. A oração não tem olho, mas tem velocidade. É por isso que você está aqui. Se o diabo visse que oração é coisa simples, não poderia nos dificultar tanto em viver em oração. Ele pode abrir porta financeira, pode te facilitar em qualquer área, mas quando se fala de orar, a coisa mais simples é a coisa mais difícil. Então quer dizer que ali é onde tem a força para derrotar o diabo. E Deus fica lá pausado. Fala: minha filha, eu não posso fazer mais nada, porque se eu descer é batota. Você própria com a tua boca fala: maldição da mãe, maldição do pai, maldição da avó. Eu te ordeno,
50% da gente que Jesus libertou, ele não orou para libertar, ele só disse: ser curado, ser liberto, estás livre. Porque orar no quarto, quando se encontrar com o doente, não é mais para lhe orar, ele fala: ser livre. Porque enquanto oramos de joelho, Deus nos prepara em pé diante dos homens. Há gente que está aqui, mas já estão incubados, há uma unção incubada dentro deles. É por isso que há lugares que você não ficou, porque sentiste que pelo aquilo que você tem, aquele lugar não correspondeu, e vieste aqui na mila, porque encontraste um visionário que tem uma bagagem acima. É por isso que você está aqui, porque aquilo que o apóstolo João Mussumba carrega corresponde àquilo que está incubado. Quando ele prega, ele desperta algo em você. Ele não está te dando nada, ele só está a acordar algo que já está dormindo dentro de você. Eu estou com um lema. O meu lema é: esse ano, ao invés do bar perturbar a igreja, igreja é quem vai perturbar o bar. Porque o perdido nos acha perdido, quando nós é que deveremos falar: você é perdido. Ele é que te fala: estás perdido. Está entendendo? Isso é o que está acontecendo. Sabe o que está acontecendo por quê? Porque a igreja está a orar com palavras vazias. Pensamos que suar vale tudo. Há homens que só o suor dele já arrebentou muita coisa. Eu não gosto de subir monte para descer só assim. Também não gosto de entrar em jejum para passar fome. Quando eu faço algo para Deus, eu tenho que ter um resultado. Se até falar com João Lourenço já é um grande link. Imagina, se eu tenho uma audiência com João Lourenço, eu vou me abrir porta no banco. Aonde eu quiser trabalhar, o João Lourenço tem capacidade de me abrir porta. Imagina alguém que nem a potência desta terra está acima da sua potência. Ele está acima de todas as coisas. E estás a falar com ele para resolver um problema teu. Quem é esse? Ninguém pode parar a aceleração que Deus pode dar para você enquanto você orar. Por isso, valoriza o teu tempo de oração. Valoriza o teu jejum. Valoriza esses 40 dias. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Se você se perguntar, há muita gente que está a marcar audiência com deputados, ministros. São vários, sim ou não? Porque um contato com eles abre porta. Se esse homem está abrindo porta, e Deus? Porque às vezes não é porque o país está mal, às vezes você está com a pessoa errada. Porque quando você se encontra com a pessoa certa, emprego aparece. Você fala: há quanto tempo eu estou à procura de emprego? Já há 6 anos. Mas alguém que se encontraste com ele em 2 dias. Não estamos a aprender com o menino Mateus? Só salvou vidas que caíram lá. Já é polícia, já tem casa, já tem 1 milhão na conta. Não estamos a aprender com ele? Então, a casa que você está a procurar há 5 anos, Mateus conseguiu em 2 dias. T3 sem filho, apóstolo. T3. Quer dizer, ele tem 3 quartos só para ele. E nós que estamos a orar, nem 1 quarto. Alguma coisa está errada. Eu não posso me conformar assim. Se Mateus que não ora conseguiu, eu que oro. Mateus foi ter com o ministro do interior, eu fui ter com o redentor da glória. Se o ministro lhe abriu o caminho, Deus vai te abrir portal. Os céus vão se abrir. Aquilo que não era, será. Aquilo que não acontecia, vai acontecer. Eu não sei quem está na mesma fé que eu. Eu vim dizer para alguém: o que é seu, o que te pertence, a oração vai trazer na sua.
O que era para 5 anos, o Senhor vai reduzir em um dia, em 2. Eu não quero pregar o Deus de julho, eu quero pregar o Deus de junho. Este mês Ele vai fazer proezas na sua vida. Há uma coisa que nós devemos matar: viver Deus do futuro. Apóstolo, eu sei que amanhã tudo vai bem. Jesus ficou zangado quando Marta falou isso. Se eu estou presente, você não pode mais falar amanhã. Eu vim para resolver problema. Eu sou a solução, mas estás me metendo no tempo. Marta, eu te disse, se tu creres, verás a glória. Não verias, verás a glória de Deus. Me leva onde Lázaro está, porque há coisas que você que está a complicar o sistema. Deus quer fazer hoje, mas você está a lhe falar amanhã. Deus quer fazer agora, mas você está a lhe falar próximo mês, até dezembro. Eu não quero até dezembro, até amanhã, esta semana, antes de domingo, antes desse mês acabar, o Senhor vai abrir uma porta. Uma coisa extraordinária vai acontecer na minha vida. Até o feiticeiro está até mais fé do que o cristão. Ele tem certeza que até amanhã pisaste a tala. Quando acorda e mesmo tala. Você pensa que ele tem dúvida? Nós não vimos pessoas a manifestar. Ele é minha. Ele não diz, ela será minha. Diz, ele é minha. É afirmativo. Se até o próprio diabo está nos ganhar de fé, estamos a fazer o quê? Oração não é para gente mole, para gente agressiva. Estamos a discutir demais em casa, no quintal com as vizinhas. Essa agressividade é para pôr na oração. É para ser rabugento com o diabo. Não deu hoje, você vai ter que me dar hoje ou amanhã. Porque o diabo não pode ficar na tua frente. Não é missão de Deus lhe tirar, é tua missão. Por isso é que temos gente, ainda ontem eu falava lá na igreja, que tem medo de escuridão, sendo cristão. Se escuridão já te dá medo, e demônio? Ora, está a orar, está a sentir que alguém está atrás dela. Quando olha, não tem ninguém. Só sentes que é demônio que está à tua atrás, nunca vejas que é anjo. É só anjo das trevas, não é anjo da luz. Esse tempo não é mais de anjo das trevas. Eu me lembro que quando alguém está no fogo de oração, ele nem sequer lembra de quem passou na esquerda ou na direita. Porque quando a tua mente está ligada com o reino de Deus, até quando a tampa cair, você não deu conta que a tampa caiu. Porque você tem convicção que ao teu redor não tem demônio, tem anjos ao teu redor que estão a trabalhar ao seu favor. Por isso deixa de ouvir muitos testemunhos de satanistas, porque isso está a poluir a tua mentalidade, te levando a ter mais medo das trevas e menos medo de Deus. Deus está a dizer para alguém: não temas quem mata o corpo e não sabe o que fazer com a tua alma. Teme a mim, que posso te matar e discernir aonde vai a tua alma. É tempo do temor não estar estendido no altar do diabo. Vamos ter temor do altar de Deus, porque lá vou terminar falando o seguinte. A Bíblia diz que a oração produziu 2 gerações, nações. O menor governará na antiga aliança. Vais pegar isso fácil. Quem governa é quem lhe servem. Jacó vai ter que meter o próprio irmão dele a se submeter para ele.
quer dizer que Jacó é maior porque Esaú está a lhe servir. Todos que você vê na antiga aliança eram maior porque lhes serviam. Davi até se deu férias quando não deveria se dar. Mandou irem lutar, ele ficou em casa e pecou. Porque eles tinham na mente que eu sou maior, eu sento. Mas quando o maior de todos veio, trouxe uma linguagem diferente. Ele disse: agora o maior não é quem ficou sentado, agora o maior é quem serve os outros. Se eu estou a vos limpar os pés, não significa que vocês são maior do que eu. Mas quem desce do reino, ele não desce para as pessoas lhe servirem, ele desce para servir as pessoas. Por isso é que hoje estamos à procura até na igreja. Quem é maior? Quem é maior? Deus mandou trazer uma palavra profética para alguém. Maior não é quem fica sentado à espera que lhe trazem as coisas. Maior é quem levanta e é dinâmico. Maior é quem está em movimento. Maior é quem está sempre dirigindo, atendendo as pessoas. Hoje há pessoas que temem e tem: eu sou cicrano, eu sou a cicrana, já não posso orar pelo tal, já não posso orar pelo... Jesus está a dizer assim: eu não vim nesta terra para sentar com gente do meu nível. Gente do meu nível está lá no tabernáculo. Eu vim à procura desses que não são santos, mas são pecadores, que estão abaixo do meu nível. Porque quem nasceu para ser maior, ele não deixa lhe servirem, ele serve o povo de Deus. Senta aí. Então quer dizer que a oração não te leva no trono para ser servido, te leva no trono para servir. Quem pensa que está a orar para todos nós se submeter nele? Porque há quem está a orar para Deus lhe dar já o império dele. Onde você chegou, chegou. Cheio, irmão. Se Jesus quis Jesus, para discernir que esse Jesus era problema, o sacerdote está: quem é Jesus? Sabes o porquê? Porque a oração te torna humilde o suficiente para você entender que os doentes precisam de ti. E há gente que não quer entender que é o doente que precisa dele. E quando você entende a necessidade do doente, você não deixa o doente se deslocar. Você vai atrás do doente, cura o doente, sara o doente. Então quer dizer que nós não estamos a orar para ser soberbo. Não estamos a orar para ser desumilde. Fogo pode cair dos céus, mas se encontrares com uma Jezabel, não brinca. A oração tem que te tornar humilde o suficiente para entenderes que não é você a operar, não é você a curar, não é você a fazer sinais. É alguém maior que está em você a operar, a curar, a libertar. Há gente que por causa de não entender o conceito de oração se tornam arrogantes. Eu tenho visto isso. Pessoas lá no meu bairro, igreja dele ainda não é grande, ainda não tem um grande povo, mas segurança, apóstolo. Só tem 20 pessoas. Mas ele só chega, olha para o culto, sai. Homem de oração, homem do power. Ele orou para ficar arrogante. Está entendendo o que eu estou a falar? Orou para ficar arrogante. Porque quando você não entende aonde a oração está a te levar, você se perde lá. Se perdes na oração, está vendo a própria oração que estás a fazer? Você se perde, porque não estás a entender. Estás a pensar que é você que está a operar. Fica já o papá do power, a mamá do power.
crentes arrogantes. É o profeta, é o evangelista, é o pai grande, nem já eu. É o chefe number one do Kazenga, number one do bairro X. Vai fiscalizar a igreja dele. Nem 30, só 20. Mas segredos. Isso é o quê? É gente que orou para Deus lhe dar poder para ser visível. Mas quem quer chegar longe, ele não recebe de Deus para ser visível. Embora ser inevitável as pessoas conhecerem a tua imagem, mas quando você fala, as pessoas não verão você, verão Jesus. A razão pelo qual Deus está a espalhar muitos homens de Deus humildes é porque eles não vão conseguir fugir da fama. A fama vai te perseguir, mas quando as pessoas pararem para te ouvir, vão falar: eu não estou a ouvir um simples apóstolo, eu estou a ouvir um Jesus a falar por meio dele. Porque quando você ora ao ponto de Deus te conduzir, você não vai se vangloriar. A presença de Jesus será notório na sua vida. E há coisas que não vai ser necessário você sair para fazer imposição de mão. Os coxos vão levantar por si, os cegos vão ver por si, as cadeias vão se quebrar. Ouça que eu vou te dizer, porque estou a terminar. Oração não te torna humilde. Continua orando, não sai. Porque há lugar que Deus vai te levar, vai se confundir. Vai se confundir. Porque algumas vezes a área pelo qual Deus vai te levar vai te deixar confundido. Sabes o porquê? Porque com tanto poder e unção que você tem, Deus está te levando numa terra que te prometeu, mas não tem mel. Abraão, vamos lá, está a chegar lá, não tem água. Mas não me mandaste aqui. Não és o homem da promessa, só o homem da promessa. Mas tens que ir buscar ajuda no Egito. Mas a tua terra é mesmo aí onde não tem água, não tem pão. Porque dentro dessa frequência, algumas vezes os lugares que Deus vai te levar não vai corresponder. É parecer que não é, mas é. Vai parecer que não deve, mas deve. José não chegou governador, chegou como prisioneiro. Se eu fosse ele, falaria: eu preciso morrer, porque já não tenho chance. Estou numa terra estrangeira, ninguém vai me exaltar, porque não faço parte da mesma aliança sanguínea. Mas quem entende o propósito de Deus na sua vida, ele não pensa em se matar nem tirar a vida. Ele sabe que alguma oportunidade Deus está a criar para si. Ele entrou preso, mas quando Deus lhe exaltou, ele ficou governador. Que significa que Deus está a preparar uma pessoa que está a orar, mas está a sentir que está no lugar errado. Está a orar, mas está a sentir que está no lugar incerto. Deus está a falar: eu vou fazer desse lugar um lugar de milagre para você. Não abandone o lugar, porque até a própria Bíblia está dizendo: no lugar da sua vergonha eu te darei a dupla honra. Há lugar da vergonha que não é para fugir, há lugar da vergonha que é para ficar, há lugar da vergonha que não é para correr, é para ficar. E eu vim falar para um jovem nesse lugar: não foge do lugar da vergonha. Porque às vezes no Egito, aonde Deus quer mandar praga para exaltar a tua pessoa, não foge do pasto do teu pai. Porque há vezes que naquele lugar aonde Deus quer dar um gol, te promover ao decorrer desta luta, Deus mandou dizer para uma mulher neste lugar: Ele te chamou, Ele te chamou. Não deixa de orar. Há quem não está a acreditar, mas vai acontecer. Há quem não está a crer, mas vai acontecer. Pode não ter evidência, mas aonde não tinha água, a água nasceu. Aonde não tinha pão, o pão caiu dos céus. Aonde não tinha nada, vou te dizer algo para motivar o teu espírito. Até a oração de Jesus lavou a roupa dele. A Bíblia diz em Marcos que quando ele se transfigurou no monte,
Não é só o rosto dele que ficou tão brilhante. A Bíblia diz que a própria roupa ficou tão branca que nenhum lavadeiro poderia tornar aquela roupa branca. Que significa que a oração não terá só contato com a tua face, o que está ao teu redor também será e ilumina. Eu vim falar para alguém que está numa empresa, uma empreendedora neste lugar. A tua oração vai atingir o teu empreendimento. Eu vim falar para uma mulher, a tua oração vai atingir a tua casa. Ela barraca sanda barraca da gara. Kaliaba santo lahana mahania. Seleko paria nasu te pelehana. Salo si te perrequete plos. Se nós refletirmos sobre orar, nunca vamos ver alguém que orou e não fez os seus se mover. Quando Noé ouviu a voz de Deus, foi salvo. Quando Abraão ouviu a voz de Deus, foi salvo. Quando Isaac orou, foi respondido. Quando Ana orou, Deus lhe deu um profeta que não beneficiou só ela, mas beneficiou o povo de Israel, porque no ventre dela nasceu o primeiro profeta na terra de Israel. Deixa te dizer de mais pessoas. Elias, diante de 450 profetas de Baal, Deus fez com que o fogo caísse dos céus através de uma oração. A Bíblia está a dizer que nem a oração de Elias terminou e o fogo já desceu para responder que Deus é com Elias. Quer dizer que a oração não é qualquer chave. A oração é a chave de todas as chaves. A oração abre qualquer porta. Mesmo que o feitio não for dela, ela entra e abre aquela porta. Por isso eu vim dizer para alguém: não temas as portas que se fecharam. Estes 40 dias as portas vão se abrir instantaneamente na sua vida. Se coloca de pé, por favor.